Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. A operação da Polícia Federal que prendeu militares acusados de participação num suposto plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Essa operação foi deflagrada pela manhã, 5 militares foram presos, são 4 dos chamados Kids Pretos, integrantes da Força Especial do Exército, e um policial federal. Segundo a Polícia Federal, um ex-ministro interino do governo Jair Bolsonaro imprimiu no Palácio do Planalto o plano para assassinar Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Antes de passar aqui para a bancada, a gente vai destacar uma fala sobre esse caso do deputado Eduardo Bolsonaro. Temos o vídeo aqui, vamos rodar. E trata dos atos executórios como um crime grave, como um assassinato, para realmente isso aí ser crime. Não pode a gente ficar ao sabor do que uma ou outra pessoa dentro aqui do Supremo Tribunal Federal entenda que possa ser crime ou não. Crime é o que está na lei. Pelo amor de Deus, Código Penal. Não existe crime sem lei penal anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Só que há muita gente já saiu da política. Mesmo quando a conspiração se dá dentro e com altas patentes do Exército. Vamos prender então o jornalista da Folha que falou que desejava a morte de Jair Bolsonaro. Vamos prender a pessoa que fez a peça publicitária jogando bola com a cabeça do presidente Bolsonaro decapitado. É isso que a gente quer? É isso que vocês da imprensa querem, meu Deus do céu? Não pode haver a todo momento 2 pesos, 2 medidas. Isso é que tensiona o Brasil. Ninguém sabe, deputado daqui vai antes de falar na tribuna, tem que ficar pensando o que vai falar, porque pode um iluminado achar que aquilo ali fere a democracia. É a fala dura do deputado Eduardo Bolsonaro. Vamos ouvir a nossa bancada então, começando contigo, Rodrigo Constantino, sua análise sobre esse caso e essa operação de hoje. Constar. Brown, é tudo muito estranho, né? Tudo muito esquisito. O Mauro Cid foi alvo de pesca probatória, pegaram o celular dele com o pretexto lá do negócio de cartão de vacina e tudo, e dali vem essa pressão desde então para ele entregar o tal golpe, né? A minuta, o planejamento e o golpe que estava sendo orquestrado ali pelos militares e o Bolsonaro. Ele não conseguiu entregar nada porque não tinha, tipo o caso do Felipe Martins. Aí agora já tinha ventilados na imprensa que ele ia ter a delação dele cancelada por conta disso. Quer dizer, a sensação que todos ficamos é que estavam pressionando para ele entregar alguma coisa. Isso vem na esteira do tal do rojão suicida, se é que foi suicídio ali ou se ele foi abatido a controvérsias, que justificou também o retorno dessa narrativa de um contexto golpista, violento, que precisa, então, ter punição, anistia, já era, como é que foi a palavra que o Gilmar usou? Impensável não, incogitável. É incogitável falar em anistia, então já tinha voltado esse papo todo de censura nas redes sociais e enterrar a PEC da anistia que está sendo discutida no lugar certo, que é o legislativo. Essa coisa do rojão suicida não pegou muito. Aí tem alguns outros contextos, já que eles gostam de falar em contexto, né? A Janja dando gafe atrás de gafe e criando crise diplomática, os pobres percebendo que a crise econômica bate a porta, em vez de picanha tem que comer chicória, e por aí vai. Então, eu me reservo, né, o direito de desconfiar muitíssimo disso. Quero lembrar aqui que a peça, e eu me dei o trabalho de ler a decisão, né, do Alexandre de Moraes, é assinada pelo próprio Alexandre de Moraes e ele não é o Pelé para falar em terceira pessoa. Então, ele é o principal alvo da conspiração. E a gente tem muitas dúvidas sobre as conspirações aí, né? Uma hora é enforcar, outra hora é envenenar, vão matar todo mundo, mas vão dar um verniz de legalidade usando o artigo 142, até o Ives Gandra, né? Então, para que precisa chamar o Ives Gandra, falar de artigo 142? Você vai matar geral, porra! Vai matar geral, vai matar o presidente, o vice, o ministro do Supremo e vai invocar artigo 142 para matar geral? Tá tudo muito estranho, né? Aí o Alexandre de Moraes assina a decisão que ele é o principal alvo. É um negócio louco isso. Como é que a Globo News não fica chocada com isso?
A Daniela Lima estava saltitante hoje, tudo. Ninguém fica chocado. Isso não é coisa nem de Gabão, nem de Republiqueta das Bananas, gente. Não pode, o juiz é suspeito. Ele não pode ser o alvo e assinar que ele está determinando prisão de 4 pessoas, mais as placas todas, a movimentação toda dos militares todos, porque tentaram matá-lo no golpe mirabolante aí, né? É tudo muito estranho. E claro, o deputado Eduardo tem um ponto. A intenção de matar não é sinônimo de executar um plano. A lei é muito clara quanto a isso. Né? O plano executado, ele precisa de alguma força externa que crie um impeditivo para ele seguir adiante. Senão é uma verborragia, é uma retórica incendiária, é um desejo, uma bravata de rede social, sei lá. Né? O colunista da Folha de São Paulo escreveu a coluna, Hélio Schwartzman, de por que seria bom para o país Bolsonaro morrer. Isso pode ser interpretado como uma intenção de matá-lo muito mais concreta do que o que temos até aí. Aí vem o ponto da Janaína Pascoal. Pô, se estamos falando algo dessa gravidade, por que está em sigilo? Por que nós não temos acesso às conversas, ao contexto verdadeiro das conversas? Né? Tô na posição. Isso ventilou na imprensa. Tô na posição. Tô na posição pode ser qualquer coisa. Tô acompanhando o Alexandre de Moraes porque acho que ele está dando um golpe na democracia e quero ver se eu pego ele com batom na cueca. Isso é muito diferente de enforcá-lo, arrastá-lo pelo cabelo que ele não tem em praça pública e por aí vai. Então, o negócio está fantasioso demais, Brown. Está tudo muito esquisito e eu realmente acho que o povo brasileiro não está engolindo essa narrativa do Supremo, da esquerda e da Globo em conjunto. E você, Fabi, como analisa essa operação e a questão legal, né, que o Consta mencionou agora no final, os limites entre planejamento, o que é legal, o que é ilegal, o simples desejo de matar, conversas, que configura um suposto plano de tentativa de assassinato, como foi apontado pela Polícia Federal. Qual a sua análise, Fabi? Olha, Brown, diante do que veio, hoje foi levantado o sigilo, que é a petição, que é basicamente o que o ministro Alexandre de Moraes escreveu. A gente realmente não tem acesso às principais peças que motivaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Foi isso que a Janaína Pascoal falou nas redes sociais e eu concordo com ela. Você não tem como validar se isso não vier à luz. E isso é o princípio da transparência. Se algo assim tão gravoso, se realmente há indícios, olha, gente, a morte de um presidente eleito, do seu vice, de um ministro do Supremo, se existem provas contundentes, mesmo se passando 2 anos disso, era a hora, então, da Polícia Federal fazer uma coletiva de imprensa, como é feito em qualquer caso desses midiáticos, porque realmente merecia. Inclusive, aqui na petição, eu fiquei um pouco chocada, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele indeferiu o compartilhamento com a Corregedoria da ABIN. Por que será? Por que será que só a ABIN não pode? E a Corregedoria da ABIN. Né? Então, basta ter ali algum indício, né, de que pode ser vazado sem ser para aquelas pessoas que estão no controle do próprio ministro, que coisas estranhas acontecem. Outras coisas que é para se ditar em relação a isso. É dito, né, que foi tirado aqui provas novas que estavam escondidas no celular lá do Mauro Cid. Não existe isso em investigação criminal, porque todo mundo sabe que os aparelhos passam por um programa que nem é tão assim diferenciado, mas se chama Celebrite. Esse programa, ele acaba resgatando tudo que foi apagado. Por que só agora? Que timing é esse? Né? E aí a gente vai ver também a data de julho do ministro Alexandre de Moraes, onde ele assinou essa petição. Por que no último dia, então, do G20? Por que no momento em que o Brasil está colapsando, né, que está ficando evidente o colapso do governo Lula? Por que tudo isso? E aí traz o ponto que você me perguntou da legalidade e presunção de inocência é uma coisa que ainda está válida no Brasil, a não ser que revogaram a própria Constituição Federal. Então, pelo princípio da presunção de inocência, você não tem como, que o Eduardo Bolsonaro falou, é a mais pura realidade. Ele está dizendo que os ministros deveriam. E me assusta a mídia militante assinando embaixo essa narrativa, bem como o decano, né, que é o ministro Gilmar Mendes, também dizendo, já falando a respeito de algo que ele provavelmente poderá julgar no futuro, o que acarretaria mais o quê? Mais uma nulidade. Mas parece-me, Brown, que eles não se importam com
é a legalidade dos fatos. O que vale é a narrativa e todo mundo já sabe o final que será isso. Vai continuar essa perseguição, né, pelo menos até o ano que vem, 2025, que a gente vai ter uma mudança de cenário internacional, e aí, quem sabe, gente, quem sabe as coisas possam diminuir nessa velocidade que está vindo. Agora, Rafael, eu queria te ouvir sobre um outro ponto, que é a tentativa de conexão com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque hoje, ao longo do dia, esse foi o esforço, né, de muita gente ao tratar desse caso, era tentar criar um elo, né, entre esse grupo de 5 militares e o ex-presidente. O próprio ministro das Comunicações, da comunicação do Lula, o Paulo Pimenta, disse textualmente que Bolsonaro é o mandante. Usou esse termo, falou que Bolsonaro é o mandante, uma acusação gravíssima, então já há esse esforço, né, para tentar fazer com que esse episódio se estenda ao ex-presidente. Será que isso vai acontecer, Rafael? Será que essa é a ideia mesmo, fazer com que ele seja considerado parte desse plano de tentativa de assassinato? Toda vez que o governo Lula tem algum problema, a gente precisa lembrar que é de alguma forma culpa do Bolsonaro, né? Então agora precisa fazer os cortes, eles são polêmicos, tem que ajustar as contas, os juros estão disparando, a economia não está bem, e a gente precisa, de alguma forma, né, voltar ao assunto sobre Bolsonaro lá atrás, né, para disfarçar o negócio. A Janja vai lá, arranja uma crise diplomática internacional, mas, claro, de alguma forma, óbvio, a gente precisa entender que isso é culpa do Bolsonaro, claro, né? Vai chover daqui a pouco, inclusive, né? Estava planejando sair para jantar, vou ter que cancelar certamente, foi culpa do Bolsonaro, a gente precisa discutir todos esses temas. É sempre essa pataquada de tentar voltar isso, e falavam até que ele foi o mandante da Marielle. Pois bem, aonde estamos, né? No fim das contas, a gente descobriu que a investigação demorou justamente porque não foi federalizada. E assim, voltando ao que a Fábio falou, publica os diálogos. Qual a dificuldade? Se é tão óbvio, se é tão escrachado, se é tão claro, publique, se todo mundo vai abrir, olhar ali e falar, bom, de fato, temos uma conexão, tá grave o negócio aqui, tá feio. Por que eles não estão publicando? Será que tem alguma informação sigilosa, de segurança, que não pode circular, de alguma coisa relevante 2 anos atrás? Acho um pouco difícil de imaginar isso, mas a gente vai ter que confiar no Calvíssimo da República, que era aquilo ali que aconteceu mesmo. A gente sabe que ele não tem nenhum motivo, né, para ser enviesado nesse julgamento, ele não ser perfeito, obviamente, e se ele falhar também, é culpa do Bolsonaro. E Brown, só pegando um gancho disso, é bom lembrar, né, até o próprio Jair Bolsonaro, o filho dele, Carlos, também lembrou disso hoje, é bom lembrar que toda essa narrativa de vários complôs, uma coisa mirabolante, né? Vão matar um monte de gente envenenada. Nunca vi golpe assim, golpe com bolinha de gude e estilingue, com batom. É um negócio mirabolante. Tudo narrativa. Vamos ao fato concreto. Teve alguém que sofreu de fato um atentado, né? O Bolsonaro. Levou uma facada, que a esquerda diz que foi inventada, e foi por um esquerdista. Foi por Adélio Bispo, que teve uma banca caríssima de advogados imediatamente voando para protegê-lo, que não permitiram a quebra de sigilo para que acessassem o que estava ali naquelas conversas, e que o delegado responsável pela investigação, que a família Bolsonaro reclamava, né, da falta de celeridade ou de foco mesmo, é o mesmo delegado que está cuidando dessa investigação agora. Então, são coisas muito estranhas, Brown. Assim, eu estou sendo delicado para não chamar esse troço de bordel, de várzea, sei lá, isso não é um país sério. Isso não é um país sério, gente. Ô Fabi, e antes de te devolver, deixa eu trazer já a nossa próxima notícia. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Brasil vive declínio da economia e da democracia, diz Wall Street Journal, República das Bananas. Em uma longa publicação veiculada pelo periódico The Wall Street Journal, a articulista Mari Anastácia analisou as políticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e alertou sobre os riscos que elas podem trazer ao Brasil. O Grade aponta que as ações do líder petista, tanto no âmbito interno quanto externo, estão levando o país a um buraco cada vez mais profundo. O texto menciona que a democracia e a política econômica antes sólida
no Brasil estão em declínio sob o governo de Lula. Entre os principais pontos criticados estão o déficit público crescente, a proposta de taxar bilionários e histórico de corrupção associado a partidos dos trabalhadores, o PT. A articulista sugere que as decisões de Lula externam um apego a ideias socialistas ultrapassadas, semelhantes às adotadas por regimes de inspiração corporativista centralizada. Ela o classifica como um dinossauro da Guerra Fria, sugerindo que sua visão está desatualizada e que seu desejo de concentração de poder pode prejudicar o país. Maria Anastácia também discute a postura de Lula na arena internacional, sugerindo que o Brasil, sob sua liderança, estaria buscando substituir os Estados Unidos como a potência dominante na América do Sul. No entanto, ela questiona se o Brasil possui o peso econômico e a autoridade moral necessários para essa ambição. A jornalista pontua ainda que o país precisa e pode estar buscando uma posição de hegemonia regional, mas sem a base sólida para sustentá-la. O artigo não se restringe apenas ao Brasil, ele também faz um paralelo com outros países da América Latina, retratando uma suposta tendência de erosão da democracia e da economia do mercado. Um exemplo citado é o caso do México, sob a liderança da presidente Cláudia. A jornalista relata que desde que assumiu o poder, consolidou o controle sobre o governo, enfraquecendo a independência do judiciário e dos órgãos reguladores, além de lidar com as expansões do crime organizado. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!